discernimento da palavra de Deus, quando nós buscamos a sabedoria do Espírito Santo, para que assim nós possamos colocar em prática o desejo do Senhor. Quando nós vamos olhando pela primeira leitura, nós vamos vendo uma palavra tão linda que nos leva a um encontro tão grande com esse amor de Deus, que é nós compreender o desejo do Senhor, que é nós ser um manso e humilde de coração. A palavra nos mostra que nós precisamos ser caridosos, ser pessoas que temos em nosso coração o desejo de ajudar as pessoas, de ensinar, de ser caridoso quando vê as pessoas sofrendo, levar uma palavra amiga, uma ajuda, né? Quando nós colocamos em prática tudo isso, nós buscamos em Cristo um só desejo, caminhar com Jesus. A palavra nos mostra que nós precisamos ser pessoas carinhosas uns com os outros, principalmente com os humildes, aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que não têm as coisas para comer, aquelas pessoas que passam por dificuldade. Precisamos que nós dê ajuda a essas pessoas, para que assim nós possamos ser filhos de Deus. O significado de amar a Deus é nós ser caridosos, é nós ser pessoas mansas e humildes de coração, levando ao coração daqueles necessitados a ajuda que eles necessitam. Então a palavra nos mostra que quando a pessoa estiver precisando, precisa que nós apoiamos essas pessoas no amor de Cristo, no amor do Senhor, que nos leve a um encontro pessoal com Cristo, mas também com os irmãos. Desejar ajudar os necessitados, ser pessoas caridosas, ser pessoas que amam a Deus, têm em nosso coração um só desejo: eu preciso servir a Cristo. De que modo nós servimos a Cristo? Levando a ajuda que Deus precisa de cada um de nós, para que nós possamos levar ao coração daqueles que estão necessitados essa experiência da caridade. Isso o Senhor nos chama a ser caridoso, para que nós possamos compreender. Compreender o desejo de Deus é nós buscar em Cristo um só desejo: servir Jesus. E servir Jesus é nós servir com amor. E o amor de Cristo é ser pacífico, ser aquela pessoa que busca em Cristo um só carinho: eu preciso amar Jesus e amar a pessoa do meu irmão, que é Cristo Jesus, em cada um de nós. O Senhor Jesus que coloca à frente de cada um de nós para que nós possamos caminhar. E Deus nos mostra esse ensinamento dele, isso na primeira leitura. Quando nós vamos para a segunda, nós vamos ver uma palavra que nos ensina a viver o exemplo de Jesus também, mas assim, sendo pessoas humildes, pregando a palavra do Senhor. Não aquilo que nosso coração deseja, que muitas das vezes nós colocamos em prática, mas não a vontade de Deus, mas sim a vontade nossa. A vontade que o nosso coração tem, mas quando nós colocamos em prática aquilo que é a vontade do Senhor, tudo é transformado através do desejo de Jesus, que é através do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo nos leva a um encontro pessoal com Jesus Cristo. A própria palavra fala, né? É a palavra que nos dá esse ensinamento tão lindo. O Espírito direciona cada um para que nós possamos fazer a vontade de Jesus. E o Evangelho vem mostrar uma coisa muito linda, que é a palavra do tempero, o tempero que é o sal. Não pode ser muito temperado, que vai passar do ponto, mas também não pode ser sem sal, que não vai ter o tempero para dar o sabor. Então isso também é a nossa vida religiosa. Se nós buscamos em Cristo o desejo de caminhar na sabedoria que Deus dá para nós, que é o exemplo belíssimo do amor dele, nós não vamos conseguir fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Estou dizendo, não estamos sendo temperados na graça e poder do amor de Cristo. E esse amor de Jesus mostra para nós, falando do sal, mas esse sal que nós necessitamos em nossas vidas é o poder da graça, da unção do Espírito Santo de Deus, que vem dar a graça da sabedoria do ensinamento, que é a própria promessa de Jesus, para que nós possamos dar continuidade na obra do Senhor. Sim, nós possamos levar o coração de Cristo, o desejo que Ele deseja, que é ensinar nossos irmãos, evangelizar as pessoas, dar para as pessoas o belíssimo ensinamento daquilo que Jesus deixou. Jesus, quando andou pelo mundo, Ele deixou um ensinamento. Qual ensinamento? Pregar a palavra do Senhor, nosso Deus. E assim precisa que nós também, fiel, precisamos ser pessoas santas, buscando em Cristo Jesus esse lindo ensinamento que é nós falar do amor de Deus aos nossos irmãos. Ter no nosso coração um só desejo: eu preciso ter a sabedoria do Espírito Santo para falar do amor do Senhor, praticar a vontade de Jesus. E essa vontade de Jesus, que nós sejamos semelhantes a Ele. Para nós ser semelhantes a Cristo, qual é o significado? Buscar em Cristo o exemplo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que direciona e dá seguimento à igreja. Mostra Deus do princípio, quando os discípulos
ainda não estava cheio do Espírito Santo, ele não tinha sabedoria para caminhar. Mas quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles já têm a sabedoria para ir na caminhada, né? Então começa ali o movimento de Jesus. Cada um por um lado, levando a pregação da palavra de Deus, tendo no seu coração a graça da sabedoria e da ciência, que é falar do amor de Cristo. Então que cada um de nós possamos também ter no nosso coração um só desejo, ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que assim nós possamos evangelizar o mundo, falar da palavra do Senhor, para que a nossa palavra não seja nossa, mas sim a palavra de Deus, o ensinamento que Jesus quer, ser temperado, né? Assim como o sal tempera a comida, que nós possamos ser temperados através do Espírito Santo. Tem a graça da sabedoria que Deus dá e oferece a cada um de nós, exemplo e modelo de santidade que é Cristo Jesus que oferece. Assim nós vamos fazendo a vontade do Senhor, direcionando a igreja a um caminho de ensinamento. Quando nós chegamos em um lugar onde a palavra do Senhor dá significado àquilo que Deus quer, tudo é transformado. A graça de Deus resplandece ao coração dos fiéis. Quando nós encontramos com alguém que fala verdadeiramente a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo, essa palavra ela dá fruto, ela cresce, ela transforma, porque Jesus é a palavra, é a sabedoria e é o Espírito Santo. Então precisamos que nós também buscamos em Cristo essa grandeza do poder da unção do Espírito Santo, para que assim nós possamos fazer a igreja do Senhor fluir, crescer cada vez mais, levando ao coração dos teus filhos a grande graça da fé, né? Que leva ao coração de cada um de nós o entendimento, a grandeza do amor de Deus, assim como na primeira leitura fala, a segunda e também o Evangelho. Tudo sinaliza um só Deus, que é a luz do mundo. Se a luz anda na nossa frente, se ela brilha para cada um de nós, essa luz vai clarear o mundo, ela vai resplandecer. E essa palavra é tão bonita, meu irmão e irmã, porque a luz de Cristo ela não é apagada, ela é a claridade do mundo. Deus, no princípio, João Batista anunciava, eis que vai chegar a luz. Então ele estava planejando aquele ensinamento que mostrava e sinalizava que vinha o Messias, que era a luz que vinha brilhar o mundo. Será que nós também estamos brilhando, estamos sendo sinal de luz para os nossos irmãos, estamos levando ao coração dos nossos irmãos esse brilho de Cristo? Então que nessa noite nós possamos, cada um de nós, para começar de mim mesmo, buscar a presença de Jesus, para que possa eu ser luz do mundo. Aonde eu passar, eu posso deixar a claridade do Senhor, não a minha, mas a claridade do meu amado, que é Jesus Cristo. A luz que vai brilhar é o próprio Cristo Jesus, através de cada um de nós que fala da palavra de Deus com amor, com dedicação e com desejo.